Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui, Direito do Servidor, sempre voltado aqui com foco especial para a educação, para os professores, para os pais, para os alunos, para os educadores, enfim. E aí a gente hoje veio abordar um tema muito atual, muito atualizado, que eu estava até conversando aqui com o nosso convidado, e estava explicando para ele aqui que eu sou um entusiasta. Eu não sei de nada, meu amigo, mas eu me empolgo. E aí, professor, quando eu me empolgo assim, e aí eu começo a falar, começo a pesquisar, começo a ir atrás, e aqui todo empolgado às vezes ele quer passar essa informação adiante, né? E é o que está acontecendo comigo. Mas aí nada melhor do que conversar realmente com o especialista da área. E aí por isso que eu trouxe o professor Marcos Barros, que é diretor de inovação e tecnologia do Selma, do Grupo Selma, e é professor também lá do Selma. Professor, se apresente aqui primeiro para o nosso telespectador, o nosso público é um público de educadores, conte um pouquinho aí do senhor, do seu currículo, da sua história até hoje dentro da tecnologia. Tá, eu sou um entusiasta da programação, eu comecei a programar aos 15 anos de idade, uma época que era difícil a parte da programação, porque não existia internet, então a forma de estudar era muito complicado, sempre gostei de programar. Depois entrei na Universidade de Selma como programador, então comecei desenvolvendo sistemas na Universidade de Selma. Fui para a área acadêmica, então me tornei coordenador de curso, fui diretor de campus, fui reitor da Universidade de Selma no período de 2011 a 2015, mais ou menos. E hoje estou nessa diretoria de inovação e tecnologia, que é responsável por todos os sistemas do Grupo Selma, não só aqui em São Luís, mas nas outras instituições que a gente tem pelo Brasil também. Minha área de formação é computação, né, até porque eu sempre gostei de programar. Meu mestrado é nessa área e o meu doutorado que eu estou fazendo é em administração, mas a minha área de pesquisa também é envolvendo inteligência artificial, que é uma área que eu estou sempre O senhor falou buscando. que o senhor começou a programar qual era o ano? Mais ou menos? 1986. Nossa, às vezes é muito difícil. Não, computadores era difícil de ter. Até computador é difícil. Era, programava um CP500. O meu primeiro computador foi em 96. Era CP500, eram uns computadores... O que era esse CP500? Era um computadorzão grandão, assim, parecia aqueles de filme. Eu tive um TK90, só os mais antigos vão saber disso que eu estou falando. TK90, TK85, era um computadorzinho pequenininho assim, que você tinha que ligar na TV, no TV de tubo. Entendeu? Nossa então senhora. era um negócio bem difícil. Nossa não senhora. existia nem como gravar. Eu fazia o programa e eu não tinha onde gravar, não tinha mídia para gravar. Eu tinha que escrever para no outro dia redigitar o programa todinho novamente. Nossa senhora, uma maravilha. Eu digo que eu sou um dinossauro da computação. Eu ia falar, né? Mas aí eu deixo, eu vou ver. Pessoal, então é isso aí. A gente está aqui com o professor Marcos Barros e a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia, sobre a inovação, sobre a inteligência artificial aplicada para educadores. Tanto professores, quanto diretores, coordenadores, alunos, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente estava até aqui conversando em off, né, professor? Que assim, os professores hoje, de uma forma geral, alguns, claro, eles gostam muito de tecnologia e tudo, mas muitos professores ainda têm uma certa dificuldade de estar ali mexendo com a tecnologia, não é? Tem ali qualquer probleminha ali no computador e aí já se assusta, né? Isso acontece lá na sua experiência, eu já vi assim, professores com muita dificuldade, né, com esses problemas, e como que o senhor acha que essa dificuldade pode ser sanada hoje? Eu não estou nem entrando ainda na inteligência artificial em si. Sim, no dia a dia mesmo. No dia a dia. O grande problema é que a grande maioria dos professores é de uma geração que está aprendendo, né, nasceu sem ter os computadores. Então, conheceu, está usando os computadores, mas não usa com a mesma destreza dos alunos que já nasceram com essa tecnologia. Se você olhar hoje uma criança de 2 anos, botar um celular, ela consegue operar o celular inteiro, mexer em tudo. Né? Então, assim, a maior dificuldade é essa. E eu acho que os conflitos estão justamente nisso, porque as pessoas querem que os mais jovens usem da mesma forma que os mais velhos. São mundos diferentes, são cenários diferentes e é o uso de tecnologia de uma forma diferente. A gente usa muito apenas como uma ferramenta complementar. Muitos dos professores, eu vou usar apenas para preparar uma aula, eu vou usar apenas para fazer o meu controle de chamada. E os alunos não, eles usam no dia a dia como uma ferramenta para tudo. Sim. Né? Às vezes até atrapalhando os próprios estudos, às vezes atrapalhando o seu próprio desempenho. Sim. E aí o senhor falou uma coisa interessante, essa questão do uso complementar dessas tecnologias. Porque eu vou lhe confessar aqui uma coisa, pessoal. Por exemplo, eu tenho dificuldade hoje em trabalhar com Excel. Eu trabalho, mas eu não sou aquele cara que sabe tudo ali do Excel, sabe as fórmulas e tal. Ou seja,
vamos supor que de 100% eu uso 10% do que o Excel poderia me proporcionar. Até mesmo o Word, não é? Eu uso, mas tem coisas que eu não sei no Word, eu fico apanhando pro Word, não é? Tá certo. E aí o que acontece? O que eu percebo? Assim, eu acho que como lá atrás eu não me dediquei ao Word, ao Excel, essas ferramentas básicas, e elas foram avançando, depois eu já me senti um dinossauro para voltar e aprender essas tecnologias. E o que eu percebo hoje? Já até entrando um pouco na inteligência artificial. E qual é o meu receio? Não é? Hoje, aprendendo com meus erros, eu já sou um usuário hard da inteligência artificial, vamos dizer assim. Eu uso todo dia, eu pago aquele plano de $200. Então, assim, eu uso o Grok 3, eu uso o Gemini 2.5, eu uso o Manus agora que foi lançado, eu uso, o que vai aparecendo eu vou usando, né? E é justamente com o medo de acontecer comigo, como aconteceu com o Word e com o Excel. Ficou para trás, né? Avançou muito, aí começou a botar um monte de funcionalidade e aí eu já não vou saber mais. O senhor acha que as pessoas hoje, elas estão acompanhando essa velocidade da inteligência artificial ou as pessoas ainda estão com medo dela? Eu acho que muita gente ainda está com medo, né? Não sabe exatamente como utilizar, ou até estão utilizando para conhecer, mas não estão conseguindo aproveitar, na realidade, os recursos que ela tem para oferecer. O ChatGPT, eu vou usar como exemplo sempre o ChatGPT para não ficar... porque eles são todos muito parecidos, todos esses modelos são muito parecidos. Mas assim, usar o ChatGPT de uma maneira genérica, que é como a maioria das pessoas utiliza, muitas vezes não traz um resultado tão adequado para a pessoa. E a pessoa acaba dizendo, isso não serve para mim não. Eu perguntei aqui para ela. Então, o grande diferencial do ChatGPT é você saber explorar aquela ferramenta, é você saber personalizar para o que você precisa de fato, né? E aí para isso você tem que criar contexto, você tem que usar persona, você tem que criar um bom prompt. Então existem algumas técnicas simples que você consegue ter um uso mais avançado. Certo, então antes da gente falar qual é a maneira correta de usar, me explica qual é a maneira errada. Como é que as pessoas hoje... Primeiro assim, eu acho que ainda são poucas pessoas que começaram a usar. Sim. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que são muito instruídas, mas tipo, ainda nem usaram, ainda nem começou. Agora, aí eu fico instigando, aí que elas vão, comecei a usar porque tu me falou. Né? Então, o primeiro passo a ser vencido é esse, começar a usar. Perfeito. Aí começa a usar errado. Como é que está sendo usado de forma errada hoje? Como é que as pessoas estão usando o ChatGPT? Elas abrem o ChatGPT ou no computador ou no celular e já chegam colocando uma pergunta, ou pedindo para ele fazer alguma coisa. Para fazer uma imagem, para uma coisa trivial, me diga como é que está o tempo em tal lugar. Isso aí são perguntas que o próprio Google poderia responder, né? E tem pessoas que estão fazendo perguntas triviais para o ChatGPT. E a grande potência do ChatGPT é ele conseguir personalizar, ele conseguir trazer dados, informações realmente para você, né? Sobre o seu contexto. Então, para isso, a gente precisa usar técnicas para fornecer dados. O ChatGPT nada mais é, quando a gente fala em inteligência artificial, as pessoas pensam que é uma coisa do outro mundo, que é uma mágica, que de fato é uma inteligência, mas no fundo a inteligência artificial é matemática, estatística e probabilidade, com fórmulas altamente avançadas que lhe dão retorno esperado do que, a partir do que você pergunta, ele vai calculando qual é a probabilidade daquilo ser um retorno mais adequado para você. Inclusive, a gente estava até brincando aqui em off, né? Eu estava confessando aqui para o professor que antes do ChatGPT, que foi lançado em 2023, para mim falava de inteligência artificial, eu só lembrava lá do Arnold Schwarzenegger. Exatamente. Esmagando do Exterminador do Futuro, primeira coisa de outro mundo. E hoje, assim, tá uma coisa assim tão natural, não é? Mas como o senhor está falando, as pessoas estão usando, mas ainda usando de maneira errada. Aí eu lhe pergunto, vem essa pergunta na cabeça das pessoas. Para você usar de maneira correta, você tem que usar a versão paga ou você consegue usar aquela versão gratuita já de maneira correta? Não, dá para usar a versão gratuita de qualquer um desses modelos, você consegue utilizar da maneira adequada. Né? Então, assim, existem dicas que a pessoa consegue desenvolver no dia a dia, ou seja, criar o seu contexto. Isso é muito importante. Eu tenho até uma palestra que eu estou fazendo ela com bastante frequência, chama IA Descomplicada para Todos. Não vou me aprofundar nessa palestra em automação, em criação de agentes. Não, é justamente para as pessoas que são leigas e querem saber utilizar o básico. O nome já diz, para todos. Isso, para todos. E descomplicada. Não é nada muito profundo, mas são dicas básicas para conseguir utilizar de maneira correta o ChatGPT, por exemplo. Então, a pessoa que nunca
o professor aqui, por exemplo, né? O professor tem muita demanda. Sim. Muita demanda que eu acho que poderia, a produtividade desses profissionais poderiam, sim, aumentar muito. Então, um professor hoje, que ele nunca usou o ChatGPT, quando ele abriu o ChatGPT, né, o que o senhor diria, o passo a passo para ele fazer? Ele, como o senhor disse, não, às vezes a pessoa vai ali, quer fazer não sabe o que perguntar, pergunta ali uma coisa boba, né, e acaba deixando lá o ChatGPT de mão. Perfeito. Aí, passo a passo, não sei nada de ChatGPT, como que eu começo a usar? Eu vou dar um exemplo, vamos usar nós dois aqui como exemplo. Você é advogado. Se eu sou um cliente, eu chego aqui no seu escritório e digo assim, Júnior, eu estou querendo fazer uma ação trabalhista porque eu fui demitido do meu emprego. Você monta a ação trabalhista para mim só com essa informação? Não, eu tenho que ter essa informação. Você vai ter que ter mais informações. A respeito de quem? Do senhor. Minha. Tá? Então, o primeiro passo é, eu tenho que criar o meu contexto. Sim. Eu tenho que explicar para o ChatGPT quem eu sou. Eu tenho que dizer todos os dados possíveis para ele poder entender o meu contexto, a minha realidade. Ele entendendo o meu contexto, e eu tenho um framework que eu ensino que é isso. Explica o que é o framework. O framework é um modelozinho que a gente usa, né? No caso, eu uso aquele framework da administração que é o 5W2H, eu apenas adaptei ele para poder a gente lembrar do que a gente tem que escrever no ChatGPT. Então, o primeiro é onde que eu vou escrever, que é o modelo. Eu vou escrever ChatGPT, Gemini, Bard, qualquer um deles. O outro é who, é quem eu sou. Então, eu tenho que explicar, no caso do ChatGPT, né, ou qualquer um outro, quem eu sou. Eu tenho que me apresentar, dizer, então, Júnior, eu estou aqui, eu fui demitido da minha empresa, trabalhei tantos anos, recolhi... Então, eu vou contar a minha história. Né? Então, eu tenho que me explicar quem eu sou. O outro ponto é, eu tenho que dizer para o ChatGPT quem ele é. Porque o ChatGPT é como se fosse uma entidade mística. Ele sabe sobre tudo, mas sobre tudo de forma genérica. Então, se eu quero que ele seja específico, eu tenho que dizer para o ChatGPT como que eu quero que ele se comporte. Perfeito. Então, eu tenho que entrar no ChatGPT e dizer assim, eu quero que você se comporte como um advogado trabalhista, com 20 anos de profissão na área, já fez várias causas sobre os temas tais. Então, eu tenho que alimentar o ChatGPT dizendo como é que eu quero que ele se comporte para mim. Então, quando eu tenho são duas personas, eu tenho a minha persona, que sou eu, e o como que eu quero que o ChatGPT se posicione. Perfeito. A partir de eu ter essas duas informações bem estabelecidas, aí sim, eu vou escrever o meu prompt, que é o meu pedido ou o meu comando. Aí surge a dúvida na cabeça aqui do nosso telespectador. O que você está falando, eu sou advogado e formado em jornalismo também. Sim. No jornalismo tem um princípio básico, que é o princípio do lead. O lead Sim. no jornalismo é, quando você for escrever uma matéria, você tem que escrever o que, quem, quando, onde e por quê. Esse é o lead. Então, por exemplo, alguém foi assaltado, que é quem, o que? Foi assaltado, onde? Aqui na porta, quando? Hoje. É um exemplo. Então, você tem que alimentar as pessoas com essa informação. Então, o que o senhor estava falando para a gente aqui, seria um exercício de resumo, basicamente que você tem que dar essas informações, o que, quando, onde, quem, para o ChatGPT. Agora, essas informações, eu tenho que dar todas as vezes que eu abro uma conversa, ou hoje lá no ChatGPT já existe lá um espaçozinho que eu deixo essas informações já salvas e o ChatGPT já me conhece. Perfeito. Como é que funciona? Na versão paga, você consegue criar isso e deixar tudo salvo. Na versão gratuita, o que eu oriento? Crie um arquivozinho no Word ou em qualquer outro editor de texto que você tenha, o seu contexto, você cria o seu contexto, guarda lá. Se é um professor, a gente está falando para educadores. Se é um professor, ele vai criar o contexto dele. Eu sou professor das disciplinas tais e tais, eu gosto de fazer exercícios desse jeito. Ele consegue colocar arquivos com os exercícios que ele já olhou, que ele acha que são interessantes. Então, ele consegue criar tudo isso. Se ele está no ChatGPT pago ou numa versão paga, ele consegue guardar isso e deixar armazenado. Se é numa versão gratuita, de qualquer uma desses modelos, ele consegue criar isso num arquivo separado e todas as vezes ele submeter isso iniciando a conversa. Ou seja, toda vez ele tem que se apresentar. Esses modelos, com o tempo, eles conhecem a pessoa, né? Mas é sempre bom a gente abrir e começar. Um outro ponto que a gente entende, Júnior, e que eu falo sempre nessa palestra é: o ChatGPT tem uma janela, que é um chat, né? E a gente, quando a gente está conversando, se a gente está conversando aqui disso, se a gente for mudar para futebol, a gente diz assim, mas mudando de assunto, a gente quebra. E às vezes as pessoas não fazem isso no ChatGPT. Ele vai com a memória emenda antiga. a conversa na mesma janela de contexto, que é aquele mesmo chat. Não pode fazer isso. Isso é uma forma errada de usar o ChatGPT. O ideal é, você está falando sobre, sei lá,
um material que você está comprando e quer uma lista de compra. Você encerrou aquele assunto, você abre outra janela e começa um novo assunto. Agora eu vou falar de gastronomia. Aí então tem que abrir, a pessoa tem às vezes economia de abrir as janelas. E sai tacando lá tudo. E sai misturando os assuntos. Né? Apesar dele ser uma inteligência muito poderosa, ele se confunde. Né? E se eu estendo essa janela por muito tempo, uma janela fica muito comprida, ele começa a se perder. Hoje quem tem a melhor janela de contexto é o Gemini. É uma janela grande. 1 milhão de tokens, né? Isso, que ele consegue absorver bastante e não se perder durante essa conversa. Né? Perfeito. Professor, aí é o seguinte, o senhor estava falando sobre a questão de se apresentar, né? Aí na versão paga, você já consegue deixar salvo. E na versão não paga, na versão gratuita, você indica para a pessoa fazer ali um wordzinho e deixar. E detalhe, e criar suas personas, porque ninguém tem uma persona só. Você é o Júnior advogado, mas você é um pai de família, você pode ser um amante de um esporte qualquer, né? E para cada situação que você for o ChatGPT, você vai trazer a sua persona, a sua apresentação que você quer para aquilo. E aí, assim, olha, se eu tiver errado, Claudio, eu sou especialista, só me corrija. Mas assim, o que eu tenho percebido no meu uso particular? Esse prompt que a gente coloca explicando, e depois explica o que é prompt, Perfeito. né? Mas esse prompt que a gente coloca explicando quem a gente é, ele não é, na minha opinião, pessoal, um prompt fixo e imutável. Muito pelo contrário. Eu coloco ali quem eu sou, o que eu quero e tal. E de acordo com o uso dele, que ele vai me respondendo, eu vou dizendo, não, isso aqui eu vou alterar agora para isso aqui. Ou então eu vou acrescentar aquilo ali. Ou seja, é uma coisa completamente mutável de acordo com o meu interesse. Seria isso mesmo? Eu estou usando o correto? E essa é a melhor forma de utilizar. E uma outra dica que eu dou, que é extremamente importante, e que nas minhas palestras, quando eu pergunto, quase ninguém usa, ao final de quando você faz qualquer pedido ou qualquer prompt e ele lhe dá uma resposta, lá no final ele bota uma mãozinha, assim, positivo ou negativo. Você sempre tem que clicar para dizer se a resposta lhe agradou ou não. Por quê? Porque isso é o reforço de aprendizagem que você está dando. Igual uma criança. A criança fez uma coisa boa, você diz, muito bem, meu filho. Ele vai aprendendo que aquela é uma forma correta de lhe responder. Se você diz não, ele não vai se chatear. Tem gente que diz, não, eu não vou ficar respondendo que não tá legal, porque ele vai ficar zangado comigo. Porque quando virar um robô, você é o primeiro a ser exterminado. Ele não vai ficar zangado com você, mas ele vai aprender que daquela forma não é uma forma adequada do jeito que você quer ser respondido. Então isso faz parte do processo de aprendizagem do ChatGPT ou de qualquer um outro modelo, para lhe dar respostas mais precisas na sua realidade. Perfeito. Então a gente estava falando aqui agora há pouco, o senhor está dando dicas para o professor leigo, para o educador leigo, que quer começar com o ChatGPT. Então o senhor falou o primeiro passo. O primeiro passo é se apresentar, quem sou eu, o que eu quero e tal. Fez lá o arquivo. Perfeito. Beleza, vou começar a usar. Aí, se o senhor tivesse na situação de leigo total, vamos dizer assim, não é? Como é que o senhor acharia que esse leigo deveria agir de primeiro, né? Qual a orientação que o senhor daria para ele? O primeiro passo ele já tem. Que é o contexto. Que é o contexto. E agora, o segundo passo é definir a persona do ChatGPT. Né? No ChatGPT, mesmo no gratuito, tem uma abazinha que tem lá os chats. Né? As personas têm um nomezinho, agora eu não vou me lembrar de cabeça. Eu sei qual é, eu também esqueci o nome. Mas tem os vários chats. Então, quando você clica lá, fica logo na página principal. Aparece um monte de chats prontos. Então tem chat como pesquisador, tem um assistente jurídico, tem um assistente de esportes. E você pode criar o seu. E você pode criar o seu. Mas ali você pode já selecionar um mais adequado para o que você vai estar procurando. Então, se você vai estar procurando alguma coisa de saúde, você tem que procurar um especialista de saúde. Né? Que é quando a gente vai procurar qualquer informação, a gente tem que procurar um especialista. A grande vantagem do ChatGPT é que ele tem um monte pronto. E lá tem os principais, os mais utilizados, o que a galera tem buscado mais, mas você pode criar a sua persona. Então você pode dizer que como você quer que o ChatGPT se comporte. Aí explica na prática, como é que é criar a persona? Pronto. É dizer, você é isso, você é aquilo? Você vai dizer assim, pode dizer exatamente assim, ChatGPT, eu quero que você se comporte como um advogado, tal, especialista no direito tributário, para trabalhar sobre causas do INSS. Então você pode escrever isso. E um macete bem legal mas eu não sei muito bem escrever isso. Não tem problema. Ache na internet ou alguma coisa que você ache legal. E se for uma personalidade, você pode dizer assim, ChatGPT,
me diga como é a personalidade do Dr. Júnior Figueiredo. Aí ele vai lá, pesquisando na internet, vai dizer, ele é um advogado, especialista nisso. Aí você pode dizer, então pega a característica deles assim, agora eu quero que você se comporte como essa pessoa. E aí ele se comporta exatamente como essa pessoa. E aí uma coisa que eu faço, não sei se eu estou fazendo correto ou errado, você pode me falar, mas é o seguinte, como o ChatGPT, ele cria textos, às vezes eu peço para ele criar o texto para ele. Exatamente. Então, por exemplo, se eu quero que ele se comporte como um programador, falei agora há pouco, você já entra nesse tema, Sim. que eu estou aprendendo a programar com o ChatGPT. Então, se eu quero como ele se comporte como programador, eu vou lá e digo, olha, eu quero que você se comporte como programador. Cria aí um prompt de programador. Aí ele cria. Aí eu digo para ele, não, isso aqui eu não gostei muito não. Muda assim, assim, assado. Aí eu digo... esse aqui tá. Mantenha isso e mude isso. Até que ele vai e ele cria um. Eu digo, agora sim, é esse aqui. Perfeito. E isso é uma forma fantástica. E melhor ainda se você achar excelentes programadores, né, que sejam personalidades, e diga assim, ChatGPT, como é que é a característica desse programador? Ele vai te dar tudo pronto. Aí dizer, agora incorpore essas características. Ele, por questões éticas, ele não permite você dizer assim, eu quero que você se comporte como fulano de tal. Mas se você perguntar quais são as características de fulano de tal, ele te diz. E aí tu pega essas características e diz, bom, agora eu quero que você se comporte com essas características. Agora, assim, eu ensinando ele a maneira como ele tem que se comportar, né? Se comporte com a característica de um programador tal, ou de um professor que eu admiro, de alguém que eu admiro, que tal. Ele vai ter mais conhecimento ou ele vai simplesmente responder de forma mais assertiva para o que eu estou perguntando, ou ele se torna realmente um especialista, como eu falei para o senhor, de questão de aprofundar conhecimento. Qual é a mudança que tem nele na prática quando a gente usa? Assertividade. Ele vai ser mais assertivo nas respostas e personalização, ou personalização. Ele vai ser mais, as respostas deles vão ser mais personalizadas para você. Né? Então, assim, quando você trabalha com a sua persona e a persona do ChatGPT ou de qualquer outro modelo que a gente está falando, você passa a ter uma conversa individualizada entre duas pessoas. Não é mais algo genérico. Então, você consegue ir trabalhando. E à medida que você vai avançando, confirmando com ele, dando reforço de aprendizagem, positivo, negativo, ele vai se especializando para o seu contexto, para a sua realidade. E essas que são as dicas assim, de ouro para você conseguir ter resultados cada vez melhores. Então, assim, o professor, no caso, trazendo aqui para a prática, ele vai abrir o ChatGPT ou o texto, ele vai explicar lá quem sou eu. Eu sou um professor do ensino médio, professor de matemática, eu costumo ministrar minhas aulas assim, assim, assado, eu costumo aplicar provas desse jeito, daquele jeito e tal. E ele pode subir foto das provas dele para o ChatGPT saber como é que ele gosta de fazer prova no modelo antigo. Perfeito. Entendeu? E aí o ChatGPT vai entender quem ele é. E quanto mais dados você, como eu estou dizendo, ChatGPT e qualquer modelo de inteligência artificial, eles se alimentam de dados, muitos dados. Quanto mais dados você fornecer, melhor vai ser para ele. Aí ele vai escrever tudo lá dele, beleza. Feito isso, ele vai salvar num Word, por exemplo. Beleza. Aí ele vai no ChatGPT abrir uma dessas abas, vai explicar para o ChatGPT quem que ele quer, como que ele quer que ele se comporte. Exatamente. Quero que você se comporte assim, assado. Com a linguagem, se ele quer uma linguagem mais formal, uma linguagem mais culta, uma linguagem mais jovem, se ele quer textos mais curtos, textos mais longos, ele consegue dizer tudo isso para o ChatGPT. Como é que ele quer que o ChatGPT responda a ele, né? Se pode ter ironia, se pode ter gírias, né? Então, que não quer palavrão. Então, tudo isso você tem que ir organizando e dizendo como é que você quer que o ChatGPT se comporte. Aí o terceiro momento, falando o primeiro momento, que é quem, o terceiro momento seria o ChatGPT. Isso. Aí o segundo momento, e o terceiro momento seria daí sim começar só a partir daí começar a conversa. E aí agora o senhor como professor, que não é? Qual seria o que o senhor acha a aplicação para esse terceiro momento? Certo. Qual seria a aplicação que o professor poderia começar a ter? Voltando aqui para a história do leigo. Perfeito. Sou leigo, não vou começar a nível hard. Eu quero começar uma aplicaçãozinha aqui para me ajudar no meu trabalho. Perfeito. O que ele poderia fazer? Eu digo sempre, eu dou 5 exemplos de aplicações e de ações que a gente pode fazer com o ChatGPT ou qualquer outro modelo, que para qualquer pessoa ajuda bastante. E aí eu uso um frameworkzinho chamado Opera. Organização, a gente consegue utilizar o ChatGPT para nos ajudar a organizar qualquer tarefa, listas de tarefas, criar cronogramas de atividade. Então eu quero fazer um cronograma das minhas aulas com os alunos. Eu consigo utilizar uma ferramenta dessa para organizar, para criterizar quais as atividades mais importantes. Então são atividades que eu posso fazer transformando, dizendo para o ChatGPT, mas aí eu crio a persona dele como sendo um organizador, né? Uma pessoa que é
meticulosa, que consegue criar fluxogramas, consegue criar cronogramas de atividade e consegue organizar a minha agenda. Porque às vezes o professor tem muitas atividades para fazer, né, tem muitas turmas para controlar e ele quer organizar melhor o tempo dele. Então o ChatGPT é um excelente auxiliar de organização e ele consegue trazer muita coisa. Aí, professor, é o seguinte, assim, o que eu acredito? Eu acho que essa é a forma correta, mas assim, gente, minha opinião pessoal, tá? Quem não começou a usar, use e comece a usar. Hoje, começa a usar. E aí, assim, poxa, mas aí eu ainda vou ter que criar essa personalidade, eu não sei como é que cria, eu não sei o que pergunta. Eu acho o seguinte, começa pelo básico lá, começa a pedir, não, me dá aqui a organização. Aí você vai começar a gostar. E vai perceber que pode aprofundar melhor. Vai perceber. E aí eu vou entrar na questão do prompt, né? Que o senhor vai explicar o que é o prompt, né? Mas assim, faz a pergunta pro ChatGPT, dá o comando para ele, pro ChatGPT. Aí ele vai dar uma resposta. E esse prompt, que é a conversa que o professor já vai explicar, que é o comando, ele não necessariamente ele deve ser só aquilo. Você deve dar um outro prompt de acordo com a conversa, como ela vai se desenrolando. Perfeito. Ou pedir para ele ir refazendo. Seria mais ou menos isso? Perfeito. O prompt no nosso framework é o what, né? O que você está pedindo, mas sempre ele vem junto com o why. Por quê? Então não basta você dizer o que você está pedindo, mas por que você está pedindo. Então eu quero uma planilha para organizar minhas aulas. Por quê? Eu estou com dificuldade de fazer o agendamento. Então, quando eu explico, mais uma vez, vem mais personalizado. Então o prompt é um comando, ou uma pergunta que eu faço para o ChatGPT. Um comando é se eu estou pedindo para ele fazer alguma coisa para mim. Né? Então imagina que o professor, sei lá, fez as provas dos alunos, tem lá um monte de prova escrita dos alunos e ele quer ver como é que foi o nível de resposta desses alunos. Ele quer fazer uma interpretação das respostas ou de uma redação. Ele pode, por exemplo, fotografar isso, subir tudo no ChatGPT e pedir para o ChatGPT fazer uma análise mais criteriosa, analisando as 30 redações que ele tem lá, como é que está o entendimento dos alunos sobre determinado assunto. Então, quer dizer, então, são análises muito avançadas que ele consegue fazer. Então isso ele vai dar no prompt, ele vai dizer o que é a análise da redação e por quê. E por quê. Aí ele vai explicar o porquê, o motivo dele que ele quer aquilo. Exatamente. Né? Pode explicar também, por exemplo, qual é o objetivo. Meu objetivo é esse. Exatamente, que é o porquê que ele está precisando fazer aquilo lá. Né? Então, eu quero que você analise, porque eu quero saber onde é que eles estão com gap de aprendizagem, qual é o tipo de conexão que eles não estão conseguindo fazer, como está o nível de interpretação deles, conecte isso com a BNCC. Então, a gente consegue conectar, o ChatGPT, a vantagem desses modelos, é que a gente consegue conectar qualquer coisa que tem disponível na internet. Perfeito. Né? Hoje, a versão gratuita, ela já está fazendo pesquisa na internet também? Já está fazendo pesquisa na internet. Se eu pedir para ela, olha, faça uma pesquisa assim... ele traz, inclusive, a fonte. Ele coloca lá a fonte com um linkzinho para você pesquisar. E aí é um do framework. Era a pergunta que ele fazia agora, a questão dos erros. Pois é, é o último H que eu coloco lá, que eu tenho uns 2 Hs, um H é de alucinação, hallucination, né? Porque o ChatGPT, ele alucina, ou seja, ele cria informações que de fato não existem e ele jura, de dedo cruzado, que ele está correto e ainda lhe dá uma fonte. Já aconteceu comigo. Eu digo, rapaz, isso aqui tá... Já aconteceu comigo. Na área do direito acontece muito. Ele cria jurisprudência, né? Ele cria uma jurisprudência totalmente falsa, baseado em informações que de alguma forma existem na internet. Mas aí só sabe o que eu tô hoje? A gente vai já voltar para o professor aqui, como você falou da minha área de direito. Sabe como é que eu tô hoje fazendo para minimizar isso? Eu faço aquela busca profunda, não tem aquela investigação? Sim. Que ele dá um relatório, ele vasculha a internet toda. Perfeito. Aí ele dá um relatório completo, baseado nos melhores sites, nos sites mais confiáveis. Aí depois que ele faz tudo aquilo, aí eu digo, olha, agora baseado nessa pesquisa que você fez, aí eu começo a dar os prontos. Você vai falar isso, dar a resposta sobre isso. Só nessa pesquisa que você fez. Mas esse já é um nível avançado que você está. Né? A maioria das pessoas não chega nesse nível. Eu acho que eu não sei se isso é só no pago. Eu acho que é só no pago. É só no pago, né? Não tem no gratuito. Né? Mas no gratuito você pode pedir para ele pegar de fontes confiáveis. Então tem alguns macetes também. Me dê as fontes e veja se essas fontes são confiáveis. Que ele mesmo às vezes se contradiz. Né? Então assim, você tem que ficar instigando para poder ter acesso à informação verdadeira. Perfeito. Professor, nós estamos aqui, gente, com o professor Marcos Barros, que é professor de tecnologia
é formado em computação. Sim. Na época já chamava ciência da computação? Na época era ciência da computação. Ciência da computação. O senhor falou aí que o senhor começou a usar o computador em 1985, eu até fiquei me perguntando, rapaz, onde é que esse senhor achou um computador em 1985? Eu devia ser rico esse cara, hein? Não, mas era um computadorzinho muito simplesinho que eu tinha, era um TK-90, era um computador muito peba, assim. Usava TV. Usava TV, né? Era assim, desse tamanhozinho, ó. Era um negócio assim, bem... Era quem gostava mesmo. Era só para os nerdzinhos da área de informática na época. Então, pessoal, nós estamos aqui conversando com o professor Marcos Barros, né? E aí ele também é diretor de tecnologia e inovação do Selma. E eu queria, pessoal, lembrar sempre aqui vocês que nós temos aqui os nossos patrocinadores, que é o Hotel Pousada Farol da Praia, o Hotel Pousada Vila Calhau e o Hotel Pousada JF Studio, tá? E também que ninguém é de ferro, quem gosta de amar, temos o Búzios Motel ali no Calhau. E você que é professor, nunca se esqueça, professor, acompanhe aqui nossas redes sociais, acompanhe nosso Instagram, que é o @advogado.juniorfigueiredo. Se inscreva aqui nesse canal. Deixa o seu comentário, professor. Estou pedindo para ele deixar os comentários para depois eu vou lhe cobrar para o senhor responder aqui. Tá ótimo. Os comentários aqui embaixo. Então, pessoal, deixa o seu comentário aqui que depois o professor vai responder aqui para vocês. Então, professor, a gente estava falando sobre a aplicação do ChatGPT, da inteligência artificial em si, na educação, com os professores, né? Perfeito. Aí o senhor falou, Júnior, primeiro criar a minha personalidade, dizer quem eu sou, o que eu quero. Depois Perfeito. criar a personalidade do ChatGPT. Em seguida, o senhor ensinou a prompts. O prompts. E aí o senhor falou, Júnior, uma das coisas que é muito aplicável hoje para o professor é a questão da organização. Ele pode se organizar. Qual seria uma outra aplicação para um professor que é sobrecarregado, Perfeito. que tem prova para corrigir, que tem aula para programar, que tem um monte de coisa para fazer, qual é a aplicação, assim, olha, faz isso daqui que isso aqui vai melhorar a sua vida? Perfeito. Uma aplicação que eu sempre recomendo é usar o ChatGPT. A gente está usando o ChatGPT só para exemplificar, Sim. tá? Como um professor. Né? Então, assim, ele permite para qualquer pessoa leiga ou os professores crescerem na forma de aprendizagem muito grande. Então, qualquer assunto que você queira aprender, o ChatGPT consegue lhe dar informações muito precisas. Mas a gente acaba só perguntando. Então, eu quero estudar, eu quero aprender a usar o ChatGPT, eu quero aprender sobre inteligência artificial, mas eu vou só perguntando para ele e ele me respondendo. Uhum. Então, assim, um grande macete que eu dou para as pessoas que querem usar, querem conhecer qualquer assunto pergunte para ele, peça para ele lhe dar informações e peça para, ao final disso, ele lhe fazer perguntas e avaliar o seu nível de resposta. Uhum. Então, assim, ele se torna um professor particular, onde você vai poder responder qualquer bobagem, não vai ter ninguém para lhe criticar sobre as suas respostas, e ele vai te analisar e dizer assim, não, você está certo, você está errado, inclusive perguntas subjetivas. E pode escolher a metodologia que ele usa, né? Exatamente. E pode dizer se você quer que seja um professor calmo, se quer que seja um professor rígido, sim. Você pode criar uma persona. Escolher a didática, como é que você quer se ele fala mais resumido, se ele é mais descritivo. Exatamente. E isso é uma ferramenta fantástica de aprendizagem, tanto para os professores como qualquer pessoa utilizar o ChatGPT. E aí o senhor falou de ferramenta de aprendizagem, eu já queria até... a gente vai voltar para como os professores podem usar mais, né? Vamos falar mais sobre isso. Mas eu queria saber o seguinte, como ferramenta de aprendizagem, hoje existe a questão assim de até um preconceito. Né? Na minha área, por exemplo, de direito, tem muitos advogados que têm preconceito. Tem medo de usar o ChatGPT porque existem casos da alucinação, outros têm preconceito, enfim. E aí existe o caso também dos alunos que usam ali o ChatGPT para fazer um trabalho, para fazer alguma coisa. E aí eu quero saber do senhor, o que o senhor acha que o professor deve fazer hoje? Ele deve combater o uso da inteligência artificial para fazer, quando o aluno for fazer, para fazer trabalho, ou ele deve achar ali um meio termo para fazer uma aliança junto com o ChatGPT e todo mundo aprender? O que o senhor acha? Eu acho muito difícil combater o uso das ferramentas. Né? Isso sempre aconteceu nas evoluções que a gente teve ao longo da história, né? E combater a evolução natural é muito difícil. A inteligência artificial e essas ferramentas, elas a gente não vai conseguir fazer com que os alunos não usem. Então eu acho que o grande desafio de todo educador é como usar isso para tirar proveito, né, e fazer com que os alunos consigam realmente utilizar melhor essas ferramentas. Então o senhor acha que realmente tem que ter uma mudança de postura, tanto dos professores quanto das instituições, um amadurecimento. A gente viu, a gente está vendo agora recentemente,
eu acho que foi na semana passada, se eu não me engano, que a China, ela agora está obrigando as escolas a fazerem uso da inteligência artificial, e os Estados Unidos também Sim. já disse que tem que ser feito. Desde as criancinhas. Desde as criancinhas. Porque assim, professor, eu vou dar minha opinião particular para o senhor, e o senhor depois pode falar da sua também, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela é uma revolução, como foi a revolução do rádio, como foi a revolução da TV, como foi a revolução da internet, como foi a revolução do celular. É uma revolução. Você não tem como o senhor bem falou, você não tem como se fugir da inteligência artificial. E o que eu vi aí há pouco tempo é que tinha uma guerra, ou ainda tem, né? Quer dizer, a guerra está começando entre China e Estados Unidos para ver quem faz a melhor inteligência artificial. Sim. Porque quem fizer a melhor inteligência artificial é capaz até de apagar o outro país. É verdade. De derrubar a bolsa de valores. Dominar o mundo, né? E tem a inteligência artificial, que é a inteligência artificial, essa é a generativa, né? E tem a geral, que é ela que sabe, que ela gera consciência. Vai fugir um pouco do nosso tema, mas eu queria que o senhor desse uma explanadazinha sobre o que seria essa grande inteligência artificial e, principalmente, quais são os perigos que pode haver com ela. A expectativa da maioria dos pesquisadores em relação à inteligência artificial geral, né, que essa inteligência que realmente vai conseguir criar, porque essa inteligência generativa hoje ela está criando, mas ela cria em cima de dados que já existem, né, em cima de dados que foram fornecidos. E a geral é como se fosse de fato uma inteligência nova, uma inteligência capaz de tomar decisões a partir do nada. Ou seja, a inteligência artificial de hoje, que é essa de texto, ela cria conhecimento em cima de conhecimentos que já existem. Isso. E essa nova, ela seria como se fosse um Albert Einstein. Exatamente. Ela vai ser capaz... Não existe uma teoria física hoje e ela é capaz de descobrir uma nova teoria de física quântica, por exemplo. Exatamente. Seria isso? Essa é a expectativa e a expectativa positiva e negativa. Sim. Né? Porque ao ser desenvolvido isso, na realidade sim, os estudos já estão mostrando que muito do que está sendo feito com a inteligência artificial, os próprios pesquisadores e desenvolvedores tem horas que não sabem mais como que ela está se criando e se desenvolvendo. Né? Então ela começa a criar conexões, ela consegue criar novas formas de aprendizagem que não estava nem previsto no algoritmo inicial, na lógica inicial de desenvolvimento, que é quando a inteligência começa a ser desenvolvida. Aí é interessante o senhor falar isso, que eu estava assistindo um podcast outro dia, e aí um especialista lá estava contando uma história, que tinha uma inteligência artificial, que eles estavam treinando, nível de laboratório e tal, e aí, eles soltaram uma informação, eles fizeram de propósito, não é? Os cientistas fizeram de propósito, soltaram uma informação, mas que não foi direto para a inteligência artificial, era como se fosse um fuxico. Sim. Dizendo assim, olha, nós vamos desativar essa inteligência artificial. E aí ela escutou esse fuxico. Aí o que ela fez? Ela fingiu que ela tinha sido desativada e ela fingiu que ela era nova inteligência artificial. Ou seja, ela estava se agindo como se ela estivesse se preservando. Que é um instinto natural, um instinto natural do ser humano, né? Agora para a máquina é um negócio incrível. Para a máquina não tinha... É um negócio incrível, então, né? é criação de consciência. Né? Será que já está nesse ponto de criar uma consciência, criar noção do que ela é de fato? Então, eu acho que esse é uma grande interrogação do que está por vir. Né? Tem duas correntes muito fortes, correntes positivas e negativas em relação a essa inteligência artificial geral, mas eu acho que é um passo que, infelizmente, a gente apenas tem que trabalhar. A gente tem grandes questões éticas com toda essa parte da inteligência artificial. Até porque quando a gente estava falando aqui, ela está se baseando em dados, mas os dados que foram disponibilizados para ela não são só dados corretos. Tem muitos dados errados, tem muito viés, né? Tem muita a disseminação de ódio, de preconceito, né? De racismo. Então tudo isso existe nos dados que ela consumiu. E a gente percebe ao longo dessa evolução da inteligência artificial que isso tem acontecido, que é o viés que a gente fala, né? Ela tem se enviesado às vezes e muitas empresas tiveram que dar um passo atrás porque a sua inteligência artificial começou a tomar posições racistas ou discriminatórias, né? Que acenderam uma luzinha de alerta. Agora, na sua opinião, falando sobre os perigos, né, da inteligência artificial, esse perigo, ele está mais voltado realmente como a gente vê nos filmes, que é o robô chegar e agredir alguém, fazer alguma coisa, ou então os robôs se juntarem
e se virarem contra os seres humanos, e a gente está falando não sei daqui a quantos anos isso poderia acontecer, e se realmente iria acontecer, ou o perigo maior seria em, por exemplo, uma inteligência artificial dessas, ela controlar uma base militar, por exemplo, tomar uma decisão militar errada, atingir uma Rússia, por exemplo, a Rússia revidar, criar uma guerra. Na sua visão, é claro que a gente está fazendo aqui um exercício, né? Justamente. Como é que seria? Eu acho que esse seria até um extremo, né? Quando a gente pensa em parte física, o robô se movimentando, ou controlando um carro, fazendo um carro bater, ou derrubando um avião. Mas não vamos nem na parte física, vamos na parte mais só lógica. Se começarem a apagar os dados, começar a apagar todos os seus dados, seu histórico, suas contas bancárias, começar a zerar isso. Imagina o problema que nós vamos ter isso num sistema a nível mundial. Né? Então, assim, coisas mais simples. Se uma inteligência artificial acabar tendo acesso a uma informação, e elas estão tendo acesso, todos os bancos hoje usam inteligência artificial para fazer análise de crédito, análise de inadimplência, fraude, e elas estão lá rodando e tendo acesso a todos esses dados. Se houver qualquer erro nessa programação, ou qualquer surto que ela tenha... seria erro, seria surto, seria má vontade. Vamos supor, ela criou uma persona mal. Exatamente. Que em algum momento se sentiu prejudicada ou se sentiu ameaçada e vai tomar uma ação para se proteger de algo. E aí, por exemplo, apagou todas as contas de um determinado banco. Tirou os acessos. Imagina o caos que isso vai se tornar. Então, assim, a tua futurologia que tu colocou já é mais extrema. No caso de uma guerra. É o que a gente vê nos filmes. Né? Tomar o controle dos carros e causar acidentes. Mas elas podem simplesmente tomar ações no dia a dia, porque nossos dados hoje estão todos circulando nas redes. Né? Cada dia mais a gente não tem nada, nem dinheiro, a gente não anda mais com dinheiro. Verdade. Então ela pode ter acesso a essas informações e dar um crash a nível mundial aí, criar um problema gigantesco. Vamos dar um passo para trás aqui, a gente já falou aqui muito de futuro, de fim do mundo. Vamos dar um passo para não assustar o pessoal aqui, né? E vamos falar aqui do que a gente pode aprender e fazer com essa tecnologia. E aí eu quero compartilhar com o senhor aqui, com os nossos amigos, né, uma experiência pessoal. Eu não entendo tecnologia, como eu falei para o senhor agora há pouco, eu tenho até dificuldade com Word e com Excel. Mas aí comecei a usar muito ChatGPT e tal, e outras inteligências artificiais. E aí, sempre ela me perguntava, né, tu quer escrever um código, quer programar? Eu digo, ixi, eu tenho medo disso aí. Deus me livre, onde é que eu vou bater esse código, né? E aí até que eu me arrisquei, né? Então vamos lá, faz um jogo do Mario. Aí beleza, ela me deu o código. Aí agora onde é que eu vou colocar esse jogo? Aí ela me disse, olha, baixa o aplicativo tal. Aí beleza, aí esse código aqui eu coloco aonde? Ela foi me dizendo, você coloca ali, você faz isso. Aí quando eu errava, eu printava e mandava pra ela, olha, isso aqui eu errei. Ela disse, não, é porque aqui tu deixou um espaço. Legal. Volta pra cá. Cara, em 30 minutos eu criei um jogo do Mario. Um jogo. Pulava, o Mario pula, com a musiquinha, com aquele pão. Eu, não, isso aqui é incrível. Como é que eu programei 30 minutos, cara? Isso aqui é o negócio aqui mais incrível que eu vi na minha vida. Aí eu fui avançando. Perfeito. Viu, professor? Eu tô explicando aqui a minha experiência pra você entender. Um leigo como eu. Programando. Aí o que eu criei, professor? Sua jornada de aprendizagem. Minha jornada de aprendizagem com o ChatGPT, com inteligência artificial. Aí eu criei um robô no meu WhatsApp, linkado ao ChatGPT ou ao Gemini, que ele virou um atendente. Esses atendentes que o pessoal vende hoje, eu criei ele com código. Então eu criei ele com código, então ele atende no meu WhatsApp. Quando eu faço vendas aqui, que eu faço vendas de cursos, ele rastreia o link da pessoa, ele diz quem comprou, quem não comprou, qual é o potencial, ele analisa o sentimento do potencial cliente. Aí eu digo, não, agora eu me empolguei, digo, cara, eu vou estender esse negócio. Aí eu tenho pousadas, né? Aí eu comecei a criar para minhas pousadas, criei sistema financeiro para minha pousada. Então hoje ela extrai todas as informações, ela divide por café da manhã, divide por limpeza, divide. Se eu disser para ela que quanto eu gastei de queijo hoje, ela me dá quanto eu gastei de queijo. Quanto eu gastei de queijo nessa semana? Então assim, cara, eu digo, não, isso aqui, a minha opinião é o seguinte, essa inteligência artificial me deu superpoderes. Superpoderes. Eu era um ser humano altamente limitado, que eu tinha muitas ideias, não podia botar em prática, porque eu não entendia nada de nada, e ela simplesmente me deu superpoderes. Aí vem a pergunta para o senhor. Na sua visão, hoje na educação,
como que um profissional da educação, seja um professor, seja um educador, seja até mesmo um aluno, como que ele pode criar esses superpoderes? Né? O senhor já falou ali do passo a passo. Sim. Como é que é? Agora vamos avançando mais. Perfeito. Ele já começou a usar. Ele já está começando a usar. Como que ele pode estar criando, ter uma experiência similar a essa daqui nossa? Eu acredito assim, que à medida que qualquer pessoa for conseguindo avançar, né? Primeiro é perder o medo de utilizar a inteligência artificial. Vão acontecer erros, vão gerar informação errada, vai gerar programas errados, né? Então, errou muito até acertar. Isso acontece. Então você tem que ter ali uma persistência para poder conseguir atingir um objetivo. Mas a grande vantagem da inteligência artificial, principalmente na área da educação, é a capacidade de personalização. É a capacidade de criar jornadas para cada pessoa, para cada indivíduo. Né? Então imagina que o professor tem uma turma de 30 alunos e ele está fazendo o mesmo tipo de prova para cada um, ele está fazendo o mesmo exercício para cada um, ele está fazendo o mesmo acompanhamento para cada um. E ele usando uma inteligência artificial e ele informando para essa inteligência artificial os perfis e o desenrolar e a jornada de cada aluno, ele poder personalizar esse atendimento, ele poder personalizar a forma que ele vai lidar com qualquer aluno e ele vai conseguir então potencializar muito o seu processo de ensino-aprendizagem. E a polêmica hoje é o seguinte, né? Assim como eu falei para o senhor, olha, eu estou programando, aí tem programador que fica, rapaz, esses caras estão entrando na minha área, assim como tem advogado que está aí, e aí vem um Bill Gates da vida que diz, olha, em 10 anos, Bill Gates foi? Não, foi o Bill Gates. Em 10 anos não vai ter mais nem professor e nem médico. É verdade. E aí eu lhe pergunto, essas previsões, elas têm uma fundamentação? O senhor acha que a inteligência artificial ela vai substituir completamente ou no primeiro momento ela vai substituir gradativamente? Qual a sua previsão para isso? Eu acho que daqui a 10 anos talvez não tenha nenhum professor, nenhum médico, nenhum advogado no modelo que é hoje, né? Mas vão ter novos médicos, vão ter novos professores, novos advogados, novos programadores, numa nova realidade que a gente está trabalhando. Muitas profissões já ficaram para trás. Hoje, muitas profissões já ficaram para trás, antes mesmo da inteligência artificial. Né? Então, assim, pessoal do atendimento, de call center e tudo mais, hoje a gente é atendido o tempo todo por esses robozinhos. Então, tem muitas profissões de trabalho repetitivo que vão ficando para trás. Mas eu acredito que vai haver uma evolução das profissões, né, uma melhoria na forma dos profissionais agirem no seu dia a dia, principalmente usando a tecnologia a seu favor. Programador, você diz aí uma coisa muito simples, não vão existir programadores, tá? Mas quem programa a inteligência artificial são programadores. Né? Então, assim, a gente tem que ter consciência que a gente consegue utilizar para uma boa parte das nossas atividades a inteligência artificial. Mas você vai acessar qualquer ChatGPT ou Google para tirar dúvidas sobre saúde, que todo mundo faz, né? Como falam, Dr. Google agora é o Dr. ChatGPT. Mas na hora de algo mais sério, você vai procurar um profissional que teve uma formação, que passou por um processo de uma jornada de aprendizagem para poder ele lhe dar, de fato, uma informação mais precisa. E eu costumo dizer o seguinte, né? Hoje, pelo menos hoje, agora, né? Agora que eu falo, que é 1 ano, 2 anos, né? Eu acho que o profissional não vai ser substituído completamente. Mas assim, um profissional que saiba usar a inteligência artificial, ele substitui 5. Com certeza. A empresa vai ver o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, como eu falei para você, eu sou advogado e jornalista. Já trabalhei até na TV Mirante aqui, né? Prestando serviço lá para Mirante. E aí o que acontece? Numa redação da Mirante, por exemplo, que lá tem 5 pessoas escrevendo, você pode reduzir isso para uma pessoa. Uma pessoa usando uma pessoa bem qualificada, né, que tenha o conhecimento básico, que consiga usar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta como ferramenta. Para amplificar a sua capacidade de produção. Mas que seja feito um processo de revisão, que seja feito um processo de humanização desse material para poder ser colocado. Né? Professor, e agora em 2025, dizem que nós estamos no início da era dos agentes. Então, a inteligência artificial ela vai passar de ser, por exemplo, esse atendente, esse passivo, e ele vai começar a ser um agente. Perfeito. Como deram o exemplo do Manus, né? Que é a inteligência artificial chinesa, que ela tem ali um batalhão de IAs que trabalham para ela, e você manda fazer, e ela vai, ela entra em site, ela faz e tal. E aí eu quero saber o seguinte do senhor, o que seriam esses agentes? E, na sua visão, qual é a evolução desses agentes? Qual vai ser essa evolução desses agentes? E como que a educação pode estar usando elas a seu favor?
Em 2004, quando eu fiz o meu mestrado e foi ligado um projeto na área de inteligência artificial, eu criei agentes inteligentes. Na época, o meu projeto era um projeto para... eu me incomodo tanto com o trânsito aqui de São Luís, que na época eu fiz um projeto para fazer semáforos inteligentes, né, que pudessem ficar monitorando o trânsito e, de acordo com o trânsito, eles irem alterando os status dos semáforos para o trânsito fluir de uma maneira bem tranquila. Isso já existe em vários países do mundo agora, agentes inteligentes. Então, quando a gente fala de agentes inteligentes, são programas, né, robôs digitais que a gente cria, que são capazes de desenvolver atividades inicialmente programadas, mas que com o passar do tempo, com a aprendizagem que eles vão tendo, eles vão melhorando esse percurso. Então hoje a gente tem aí agentes em todas as áreas, a gente tem na área da saúde diversos tipos de agentes inteligentes atuando. A China agora anunciou um hospital onde tem 42 médicos robôs fazendo todo o atendimento da população. Então assim, esses agentes, eles têm a inteligência artificial e uma base de dados fantástica para facilitar a tomada de decisões. Eles podem errar? Podem, mas o médico humano também pode errar. Né? E o médico humano ele tem uma limitação de acesso, então ele usa a fonte que ele tem da experiência, do aprendizado dele, e ele busca fontes complementares. Nessa parte de fontes, a IA ela domina de uma forma muito grande. Inclusive, eu vi aqui recentemente que tiveram alguns casos aí de pessoas que, tipo assim, eu tinha uma dor não sei aonde, um problema que fazia 5 anos. Isso. Aí eu perguntei pro ChatGPT e rapidinho ele me deu a resposta de 5 anos. E sabe o que aconteceu comigo? Por exemplo, uma das minhas pousadas, né? É que de frente pro mar. É horrível pro dono. É muito bom para quem se hospeda. Mas pro dono sai comendo tudo. E aí lá era com chuveiro elétrico, né? Sim. Rapaz, e esse chuveiro dando choque, meu amigo, choque. E aí eu fazendo de tudo, troquei instalação elétrica, meu irmão, eu chamei engenheiro elétrico, eu chamei eletricista e nada de chuveiro dando choque. Aí lançou o ChatGPT, lá em 2023. Eu comecei a conversar com ele, perguntei pra ele. Aí ele falou, Júnior, sabe por que é? É porque é de frente, de praia, salito. Aí como é que tu resolve? Tu compra um chuveiro com resistência blindada. Porque o chuveiro com resistência blindada, ele deu a explicação dele. Cara, acabou-se. Tudo certo. Acabou. Eu gastei muito dinheiro para tentar resolver um problema que o ChatGPT conseguiu resolver. Então, porque ele tem acesso a uma base de dados e a uma fonte fantástica. Que eu acho que vai acontecer em todas as áreas. Exatamente. E aí é por isso que o seu exercício de futurologia hoje é dizer o seguinte, o professor não vai ser substituído, mas vai haver uma nova versão de professores. Aí a gente está falando de futurologia, me diga, na sua opinião, qual é a nova versão, o professor que está assistindo para a gente hoje? Pô, eu vou ter que me reinventar. Como que vai ser essa reinvenção? Hoje, quando a gente fala do ensino, a gente está colocando os alunos para sentar numa sala de aula, no modelo tradicional, que é um modelo que vem aí de décadas, de centenas de anos atrás, só para receber conteúdo. Os alunos não querem mais trabalhar com esse modelo de receber conteúdo. Eles querem ser protagonistas. E como que a gente faz para tornar eles agentes, né, de fato, eles poderem exercitar. Então, esse aqui é uma grande interrogação. Agora mesmo, Júnior, eu fico muito feliz com esse momento, porque coincidiu, a gente está lançando agora um novo curso lá na Universidade de Selma, que é um curso para desenvolvedores, né, um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, onde a gente está tentando quebrar todos os paradigmas da educação, mostrando um modelo diferente de os alunos aprenderem e realizarem. Ou seja, esse curso é um curso todo baseado em projetos, em parcerias com empresas, com mentores do ecossistema local, onde os alunos vão receber desafios reais. Porque o jovem hoje ele quer ser desafiado, ele quer conseguir entregar algo, né, resolver algum problema. E nessa hora, o que ele vai usar? Ferramentas de inteligência artificial, Google, qualquer outra coisa que ele queira. Mas ele tem que aprender de uma forma diferenciada. Ele tem que aprender a resolver um problema. Se você está aqui com um problema no seu escritório, você quer, ou lá no seu chuveiro elétrico, você queria que alguém fosse lá e resolvesse. Isso. Se o engenheiro eletricista fosse usar o ChatGPT e resolver o seu problema, não teria resolvido? Não interessa para você. Com certeza. O problema é que ele não soube usar a ferramenta que você soube utilizar. Né? Então, assim, o que a gente espera de um profissional é que ele saiba usar todas as ferramentas disponíveis
para ele conseguir fazer entregas, para ele conseguir dar soluções. Então, esse foi um exercício que eu venho fazendo. Eu iniciei montando uma escola de programação para jovens. Hoje a gente tem essa escola funcionando. Era isso que eu ia perguntar. Dentro do grupo seu, uma Encode Tech School. Era isso que eu ia perguntar. O senhor falou que tem o curso hoje para programadores. Sim, não é? Esse é um novo curso. Mas o senhor me falou também que tem um curso para pessoas leigas, né? Que é o básico. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses 2 cursos. Na verdade, a gente tem várias atividades. Pronto. Essa eu tenho uma palestra de inteligência artificial para IA descomplicada para todos. Essa é uma palestra que eu faço gratuitamente para onde me chamarem. Eu vou e faço, que eu falo um pouquinho desse framework, como utilizar a IA. Essa IA para todos ainda não se tornou um curso. Não, ela é só uma palestra só para poder desmistificar e a pessoa não ter medo de utilizar e saber utilizar ela da melhor forma. Já fica o convite para a gente fazer esse curso online aqui com a gente. Porque legal. Aqui a gente produz muito curso, daí eu tenho muito curso. Perfeito. Né, online. Vamos fazer esse curso aí, porque muita gente vai querer. E é bem, a gente consegue fazer ela bem organizada. Isso online, bonitinho. Tranquilo. A gente tem um curso que chama, uma escola de programação que chama Encode Tech School. Essa escola nasceu para jovens do ensino médio, porque a minha ideia era justamente levar a programação lá para o ensino médio. Mesmo que a China está levando lá para as crianças, eu queria começar com o ensino médio. E hoje a gente já tem, essa escola começou em 2017 com uma parceria com o Liceu Maranhense, e hoje eu já tenho diversos profissionais formados, atuando como desenvolvedores, que nasceram a partir desse curso. Então esse curso foi crescendo, hoje ele funciona lá no Rio New Shop, no espaço que a gente tem lá, e dentro do nosso hub de inovação a gente tem também módulos dele rodando, e é aberto para qualquer pessoa que queira aprender a programar de uma maneira básica, de uma maneira simples e conseguir do jeito que eu estou empolgado com programação, acho que eu vou fazer esse curso lá. Eu tenho gente de todas as áreas. Eu tenho aluno do ensino médio, eu tenho aluno de todas as universidades, dos cursos mais variados. Eu tenho aluno de nutrição, aluno de gastronomia, aluno de administração, aluno de design, todos fazendo esse curso para aprender a programar e conectar com outras profissões, porque todo mundo tem que saber um pouquinho de programação, né? Então, e sabe, desculpa interromper. Não, tudo bem. Sabe qual foi a dificuldade que eu tive quando eu aprendi a programar com o ChatGPT? Eu estou contando a parte boa, a parte ruim. Eu não sabia o que era um VS Code. Eu não sabia o que era uma indentação. Exatamente. Aí o chat... Você não sabe os princípios básicos. O princípio básico. Né? Você sabe fazer, mas às vezes não sabe o porquê. Eu nem sei, quem sabe fazendo. É o ChatGPT. Eu não sei nem programar. Exatamente. Aí ele me dava, eu sei copiar e colar. Aí eu copiava, colava e jogava dentro do VS Code. VS Code, pessoal, é o programa, um dos programas que você edita o código. Isso. E aí eu jogava lá dentro do VS Code, e aí tudo errado, e aí eu não sabia de nada. Aí printava, aí ele dizia, não, isso aí é porque tá errado, assim. Aí, até que eu comecei a pegar mais ou menos hoje já sofro menos, mas ainda tô sofrendo bastante. É por isso que é importante esse curso. E você não teve os princípios básicos da programação. Se tivesse, já facilitaria ainda mais, potencializaria o seu uso. Isso. Né? Então daí nasceu essa escola de programação, que a gente vem avançando com ela com uma metodologia totalmente diferenciada, tudo baseado em estudos e em problemas reais do mercado. A gente tem hoje parceria com diversas empresas. Eu tenho Terra Azul, TV quiser Mirante, ter acesso a esse curso, como é que faz? Procura o senhor, a empresa, o telefone? A Encode Tech School funciona no Rio New Shopping, a gente tem um espaço lá. Mas qualquer pessoa que queira entrar em contato comigo, é muito fácil, é Marcos Barros Prof, de professor. No Instagram. Tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é só procurar @Marcos Barros Prof de professor, PROF. Né? E agora, com base nesse curso da Encode Tech School, que a gente vem levando a informática, a programação, para jovens desde os 15 anos até sem limite de idade, eu tenho gente saindo de outras áreas que querem aprender. Eu tenho profissionais da área do marketing que estão lá estudando com a gente. A gente lançou então agora um novo curso, que é um curso de programação para desenvolvedores, né, para ensinar programação de um jeito diferente, porque a gente entende que a educação precisa ser modificada. Então eu venho testando um modelo diferenciado de ensinar na Encode Tech School, e agora a gente está levando isso para uma escola de programação de nível superior, um curso de nível superior. É um curso de 2 anos e meio só, mas o aluno vai entrar e aprender a programar de uma maneira rápida. Quantos anos, perdão? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio, presencial. Muito né? bom. Trabalhar no modelo de uma empresa, uma fábrica de software,
para poder fazer entrega para as empresas e startups que a gente já tem conectadas no mercado. 2 anos e meio dá para aprender aquele tanto de coisa enrolada que naquela linguagem lá Python? Olha... Caramba, aquilo ali Não, é sério, ainda bem que o ChatGPT programou para mim. Não. Porque... Mas dá. É muita lógica, né? Muita lógica. O nosso curso, Júnior, com 1 ano, 1 ano e meio, os alunos já estão sendo contratados pelo mercado. Bom. Né? Porque eles estão preparados... O mercado exige. Só para ter uma ideia, a gente tem levantamentos que mostram que hoje, só no Brasil, tem mais de 500 mil vagas abertas para programadores. Né? Isso a nível de mundo chega a 40 milhões de vagas de emprego abertas para programadores. Então, quando fala que os programadores vão acabar, não é bem assim. O mercado ainda precisa de programadores, porque o chão de fábrica do futuro são os desenvolvedores. Sim. E assim, o que eu vejo? Eu contei aqui minha história, que eu fiz uma programação, mas é o seguinte, eu não vou ficar minha vida toda programando, porque não é minha área. Não é a área, exatamente. Eu fiz um programa para mim. Perfeito. Que está funcionando para mim, ótimo. Sim. Né? Eu não penso em escalar isso daí, porque não Perfeito. Vou, é uma coisa minha. Eu tenho uma consciência, por exemplo, que isso aqui amanhã, depois eu vender, dar um pau, eu não vou saber nem o rumo de consertar. Exatamente. Não é? Então, assim, eu acredito no que o senhor está falando, que os programadores, os professores, os educadores, todos eles, os médicos, eles vão continuar com suas profissões, mas de uma maneira reformada. Perfeito, evoluída. Eu acho que até, por exemplo, o atendimento básico, no questão de médicos, o atendimento básico, o atendimento mesmo ali, aquele que hoje tem no posto de saúde na UBS. Sim. Eu acho que daqui a um tempo, talvez, não seja... Porque o que as pessoas vão, na minha visão, o que as pessoas vão entender? Elas vão, no primeiro momento, ficar receosas com a máquina, mas é a partir de um momento que um desbravador botar o braço lá na máquina e a máquina dizer o que ele tem e fazer e entre aspas, curá-lo, aquilo dali vai se espalhar e as pessoas vão começar a quebrar aquela resistência. E tem cabines já hoje que fazem todo esse atendimento básico, aí os exames básicos, né, eletrocardiograma, pressão, sangue, consegue fazer um monte de coisa sem você ter uma necessidade. Imagina isso nos lugares mais complicados que nós temos aqui no Brasil. Né? Baratear, exatamente. Hoje ainda está caro, né? Professor, nós estamos já quase chegando aqui ao fim do nosso programa, tá? Que foi 1 hora, passou rápido demais o tempo. Já quero desde já lhe agradecer sua participação. E eu quero deixar logo também aqui, seguindo já para a reta final, né? A gente está falando aqui da questão dos médicos que não serão substituídos, dos professores também que não serão substituídos, né? Que eles terão, na verdade, que se reformular. O senhor traçou aí mais ou menos como que seria essa reformulação. Mas na sua visão, hoje, o senhor como professor também, falando como professor, qual seria a dica que o senhor daria para esse professor que até ouviu aqui nossa conversa, gostou, mas tipo assim, rapaz, eu tô boiando, eu não entendo ainda nada. O que o senhor diria para ele? Para ele que ele pode ser substituído se ele não se integrar, que ele procure imediatamente uma atualização? Qual a dica que o senhor diria para esse professor? Ele não pode ficar com medo da tecnologia, né? Ele precisa se atualizar, precisa utilizar essas ferramentas, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se ele tiver medo, muito provavelmente é só ele perguntar para o aluno dele, que o aluno dele, uma hora dessa, já sabe mais do que ele e vai conseguir ajudá-lo. Né? Eu também me coloco à disposição. Essa palestra que eu estou dando, ela é aberta para qualquer público, né? Então é uma IA descomplicada para todos. É para ensinar o básico, como que entra no mundo da inteligência artificial sem se aprofundar, mas como que consegue utilizar os recursos. Então isso aí também eu consigo fazer em escolas, para educadores, para os próprios alunos. Tenho feito para alunos também, para ensinar a maneira correta de utilizar e questões éticas também. Mas é isso, se o professor não tiver medo e conseguir começar a utilizar, ele vai ver o potencial que essa ferramenta pode trazer para ele. Eu sei que agora saiu uma nova norma dos alunos não poderem usar o celular em sala de aula, né? Mas assim, os alunos vão utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. A gente tem que tentar ver como é que a gente consegue colocar eles, utilizar isso para eles aprenderem. Infelizmente a grande maioria está usando para ficar assistindo bobagem, assistindo besterol, que não está fazendo com que eles consigam crescer, né, de forma adequada o seu desempenho e a sua aprendizagem. E é interessante o senhor falar isso. Eu sou do interior, né, do Sim. Maranhão. E o que acontece? Eu tenho 41 anos. 41, 42? 41. a gente nem pergunta pro chat GPT, esquecer, vai né? perguntar pro chat GPT. Ele sabe mais do que eu hoje. E aí o que acontece? Eu percebi o seguinte, há um tempo atrás, muitos jovens e adolescentes do interior,
eles sabiam usar o computador. Sim. Por quê? Porque antes do celular virar isso aqui, um computador. Perfeito. Por quê? Porque eles tinham necessidade do computador. Aí as próprias redes sociais eram no computador, o Orkut era no computador, Perfeito. aquele Facebook era no computador, eles iam pra Lan House, eles sabiam ligar, desligar o computador, usar, fazer o básico, sabiam. Perfeito. E depois do celular, eu descobri que muitos jovens não sabem mais nem ligar um computador. Não sabem. Isso acontece no nosso curso lá de programação. Uhum. O aluno chega, ele não sabe utilizar o básico do computador. Às vezes não sabe nem mandar um e-mail. Né? Olha, Então, e é até interessante se eu falar isso, porque às vezes a gente pensa assim, não, eu não vou fazer um curso de programação porque eu não sei nada. E como o senhor está dizendo lá, o senhor tem alunos que o senhor ensina desde como ligar o computador. de como ligar o computador. Então, por quê? Porque não tem essa vivência. Porque hoje o mundo está todo no celular. Né? E assim, antigamente a gente fazia curso de Word, Sim. curso de Excel, curso de digitação Sim. para poder aprender a digitar. Hoje em dia não existe. Essa meninada está nascendo Em cima do celular. em cima do celular, sabendo utilizar, mas não está sabendo utilizar da forma correta. Então, eu acho que cabe aí aos educadores também fazer um trabalho com seus alunos para dizer assim, como, mais do que proibir o uso do celular, é dizer assim, gente, como que a gente consegue potencializar o uso do celular para você conseguir, de fato, mesclar entre um momento de lazer, mas um momento de aprendizagem, um momento de colaboração, de fazer algum trabalho em conjunto. Se a gente conseguir estimular esses jovens, eu acho que a gente consegue ter um potencial. A gente não pode desacreditar na juventude dizendo que o celular está acabando com tudo. A gente só tem que achar um caminho, e são esses caminhos que a gente está tentando, como educadores, né, lá no nosso grupo educacional Selma, a gente está buscando tentar achar caminhos para mostrar como utilizar essas ferramentas para poder se tornar pessoas melhores, profissionais melhores, seres humanos mais conhecedores do seu ecossistema. Meu amigo professor Marcos Barros, foi muito bom conversar com o senhor hoje aqui, um show aqui de aprendizado. O senhor é uma pessoa muito, até leve na maneira como o senhor explica, né? Que bom, fico feliz. feliz. Eu gostei muito, eu espero também que o nosso telespectador aqui, o nosso educador, tenha gostado bastante, não é? E eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem final aqui para o educador. O senhor falou muito aqui que tem que ir e tal, mas sempre a gente pede aquela mensagem final para o educador relativos à inteligência artificial, relativo à sua área de tecnologia, não é? Quais são as dicas principais. O senhor já falou aqui um pouco aqui de como que a pessoa vai usar o ChatGPT, mas se ela quiser também fazer presencial, o senhor falou que tem algumas outras opções, inclusive cursos aqui em São Luís, né? Faça aqui um diagnóstico aqui final para a gente poder fechar com chave de ouro e deixar essa dica aqui para os nossos professores. Tá, eu vou iniciar com uma frase que é do Charles Darwin, que diz assim, que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é o que mais se adapta, melhor se adapta às mudanças. Né? Então, assim, eu acho que nós, como educadores, nós temos que estar sempre atento a essas mudanças, não é surfar na onda, lógico que às vezes vem muita bobagem, né? A gente tem que identificar o caminho correto, mas a gente tem um papel fundamental, como educador, de orientar os jovens. Eu acho que esse é um papel fundamental. Então, fica aí a dica para todos os educadores, né, que a gente sabe que todo mundo que é professor, que trabalha com educação, faz a maior parte disso por amor, né, por um propósito maior. E eu acho que isso é o grande diferencial de um profissional qualquer. A gente tem que trabalhar com o nosso propósito, o que a gente quer. Eu gosto de ensinar, eu adoro ensinar, eu não me canso de ensinar. Né? Meus alunos, o pessoal diz, são meus filhos, porque a gente cria uma relação de ver o progresso, de ver o desempenho, ver uma pessoa crescer a partir de um tijolinho que a gente colocou naquele processo de formação. Então, assim, vocês, educadores, vocês são a base de tudo que está sendo construído no mundo. Isso é fato, a gente nunca vai perder o nosso papel. O educador nunca vai deixar de existir. E é isso, é acreditar na juventude, dar as ferramentas necessárias e dar o incentivo necessário para que eles consigam progredir. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom estar aqui com o senhor hoje. Pessoal, e eu não posso deixar de lembrar vocês que são professores, assim como o professor Marcos, que trabalham em 2 locais, que tem 2 contra-cheques, que aqui no nosso escritório a gente tem ajudado muitas pessoas, assim como você, professor, a encontrar valores perdidos, principalmente valores de INSS. Professores, viu, professor Marcos? Vou dar essa informação aqui. Eu sei. Você sabe? Eu conheço esse problema, eu já tive esse problema. Rapaz, olha, professores que trabalham em 2 locais. Então, por exemplo, o senhor questão dos vínculos, né? Vínculos. Aí você trabalha no Selma, por exemplo, e na UFMA, exemplo, né?
E aí, o que acontece? Tem 2 contra-cheques. Sim. Aí o INSS vai e desconta De um e desconta de aqui. outro, Aí depois desconta de outro aqui. E aí você acaba pagando o INSS acima do teto. Perfeito. E esses professores, eles têm E é um dinheiro perdido, né? total perdido. Dinheiro perdido. Fica pro governo. Isso. Então, assim, por exemplo, aqui a gente recebe clientes, por exemplo, que eles têm aí valores de 50 mil, 30 mil, 60 mil. Isso porque eles já perderam o que ficou para trás, que só você consegue recuperar os últimos 5 anos. Perfeito. Então, professor, se você está nessa situação, trabalha em 2 locais, pode até ser no mesmo município, tem 2 matrículas no mesmo município, ou em 2 locais particulares, isso não importa. Você pode ter direito a receber esses valores. A gente sempre diz, pessoal, procure seus direitos, procure essas informações, e nós aqui no escritório Júnior Figueiredo, a gente dá essas informações gratuitas e tenta ajudar você da melhor maneira possível. Você pode estar acessando o nosso site www.advogadojuniorfigueiredo.com.br e também acessando o nosso Instagram, que é advogado.juniorfigueiredo. Tá bom, pessoal? Não deixem de se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar esse vídeo e curtir esse vídeo aqui também, e deixem as perguntas aqui para o nosso professor, que eu vou encaminhar o vídeo para ele, não é? E aí ele vai responder depois as perguntas, né, professor? Respondo com o maior prazer. Com o maior carinho. Pessoal, é isso aí então, vamos ficando por aqui, a gente já estourou aqui um pouquinho do nosso tempo, mas foi bom demais, professor, foi top. Você já fica convidado, porque olha o tanto de pergunta que foi. Ixi, tem muito não, eu não perguntei nem 4, 5. Eu nem passei na prova, então, tirando com nota baixa, então, aí. E depois eu quero fazer uma voltada para os advogados, que ficou pendente aqui também. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, fiquem com Deus.